Nas profundezas mais sombrias da África, existe um lugar onde o tempo parece ter esquecido de passar, onde criaturas que a ciência declarou extintas há milhões de anos podem ainda respirar, caçar e dominar um território proibido ao homem moderno. O que você está prestes a descobrir vai além de qualquer explicação racional. São segredos que governos preferiram manter em silêncio e que poucos pesquisadores tiveram coragem de investigar. Se você pensa que conhece todos os mistérios do nosso planeta, prepare-se para ter suas convicções completamente destruídas. A verdade sobre o Congo é mais aterrorizante do que qualquer ficção. Antes de mergulharmos nos arquivos secretos mais perturbadores da selva africana, se inscreva no canal Enigma Oculto e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre sua visão sobre o que realmente habita nosso mundo. A floresta tropical do Congo se estende por 3,7 milhões de quilômetros quadrados de mistério absoluto, uma vastidão verde que engole expedições inteiras sem deixar rastros. Imagine só, dessa imensidão impenetrável, apenas 10% foi verdadeiramente explorada pela ciência. O restante permanece como um segredo oculto, protegido por pântanos mortais, doenças tropicais e algo muito mais sinistro. Durante séculos, as tribos locais sussurraram sobre criaturas que não deveriam existir, sobre encontros que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre extinção e evolução. Mas por que a comunidade científica evitou por tanto tempo investigar essas regiões? A resposta oficial sempre foi a dificuldade de acesso, terreno traiçoeiro e instabilidade política. Porém, documentos confidenciais revelam uma verdade muito mais perturbadora. Expedições que se aventuraram nas áreas mais remotas simplesmente desapareceram, deixando para trás apenas equipamentos danificados e relatos fragmentados sobre criaturas impossíveis. Os poucos sobreviventes retornavam transformados, falando em sussurros sobre animais que pertenciam a épocas perdidas. Os primeiros testemunhos militares oficiais datam do período colonial, quando soldados e missionários começaram a documentar encontros inexplicáveis. Eles descreviam animais de proporções gigantescas, criaturas que não se encaixavam em nenhuma classificação conhecida pela zoologia moderna. Esses relatos foram inicialmente arquivados como folclore nativo, mas a precisão anatômica das descrições começou a incomodar alguns pesquisadores. Como povos que nunca viram fósseis ou livros de paleontologia poderiam descrever características específicas de dinossauros? O mistério se aprofunda quando analisamos a consistência desses relatos ao longo dos séculos. Diferentes tribos, separadas por centenas de quilômetros e sem qualquer contato entre si, descrevem as mesmas criaturas usando vocabulários independentes. Antropólogos que estudaram essas narrativas encontraram detalhes que se repetem com precisão científica, como se essas descrições fossem baseadas em observações reais de animais vivos, não em lendas compartilhadas. Entre todas as criaturas mencionadas pelos nativos, nenhuma desperta tanto terror quanto o Mokele Mbembe. Os mais velhos das tribos falam dele não como mito, mas como uma realidade perigosa que deve ser evitada a todo custo. As descrições são assustadoramente específicas. Um animal com corpo do tamanho de um elefante adulto, pescoço longo e flexível capaz de se estender por metros, cauda poderosa que pode derrubar árvores centenárias com um único movimento. Mas o mais perturbador são os rastros. Pegadas circulares de mais de 1 metro de diâmetro foram fotografadas por múltiplas expedições independentes ao longo das últimas décadas. Essas marcas aparecem em locais pantanosos, sempre acompanhadas de árvores derrubadas e vegetação pisoteada por algo de peso descomunal. Análises geológicas confirmaram que essas pegadas são recentes, não fósseis antigos. Algo massivo continua deixando esses rastros na lama do Congo, algo que a ciência oficial se recusa a reconhecer. Mas o Mokele Mbembe não é o único habitante impossível dessas selvas. Das sombras emerge outro terror, a criatura conhecida como Jbafofi, uma aranha gigante que aterroriza as comunidades locais há gerações. Não estamos falando de uma tarântula grande, mas de uma criatura com pernas que podem atingir até 1,5 metros de envergadura, capaz de construir teias entre árvores com fios tão grossos que sustentam o peso de um homem adulto.
O medo que a Jabafofi inspira transcende qualquer fobia comum de aracnídeos. Tribos inteiras mudaram suas rotas de caça ancestrais para evitar áreas onde ela foi avistada. Caçadores experientes, homens que enfrentaram leões e crocodilos sem hesitar, tremem quando mencionam seu nome. Eles descrevem teias encontradas a metros do chão, estruturas que desafiam tudo que conhecemos sobre o comportamento de aranhas. Alguns biólogos sugerem que essas criaturas podem ser descendentes diretas de aracnídeos gigantes do período Carbonífero. Durante expedições noturnas, pesquisadores relataram sons perturbadores ecoando pela floresta. Estalos secos e rítmicos que não correspondem a nenhuma espécie catalogada. Quando investigaram a origem desses ruídos, encontraram estruturas de seda complexas, algumas com restos de animais de grande porte presos em seu interior. A evidência sugere que essas aranhas gigantes não são apenas carniceiras, mas predadoras ativas capazes de derrubar presas do tamanho de antílopes. Ainda mais assustador é o relato sobre o Emelantuca, conhecido entre os locais como o matador de elefantes. Esta criatura representa talvez o maior caso sem explicação da fauna africana. Descrita como um animal massivo com um único chifre projetando-se de sua cabeça, ela demonstra uma agressividade territorial que supera qualquer predador conhecido. Testemunhas relatam ter presenciado confrontos épicos entre o Emelantuca e elefantes adultos, batalhas que invariavelmente terminavam com a vitória da criatura misteriosa. A semelhança física entre o Emelantuca e dinossauros herbívoros como o Triceratops é impossível de ignorar. Mas como tribos isoladas da África Central poderiam descrever com precisão anatômica uma criatura que se assemelha perfeitamente a dinossauros do Cretáceo? Essa questão divide a comunidade científica entre céticos ferrenhos e pesquisadores que consideram seriamente a possibilidade de que algumas espécies pré-históricas tenham encontrado refúgio nas regiões mais inacessíveis do planeta. A própria estrutura geológica da Bacia do Congo oferece condições únicas que poderiam preservar ecossistemas intocados por milhões de anos. Cavernas subterrâneas inexploradas, rios que desaparecem no subsolo e pântanos com microclimas estáveis criam ambientes isolados que funcionariam como cápsulas do tempo biológicas. Se essas condições permitiram a sobrevivência de outras espécies extintas, por que não dinossauros? Mas talvez o mais impressionante de todos os avistamentos seja o incidente de 1959, quando um helicóptero militar belga sobrevoando a região registrou algo que desafiava qualquer explicação racional. Este relato oficial, arquivado em documentos militares, descreve uma serpente de proporções colossais deslizando através da copa das árvores. A tripulação estimou seu comprimento em aproximadamente 15 metros, uma dimensão que não corresponde a nenhuma espécie de cobra conhecida na África. A criatura avistada pela aeronave militar demonstrava uma agilidade que contradiz completamente seu tamanho descomunal, movendo-se entre as árvores com fluidez impossível para uma serpente convencional. As características descritas no relatório militar correspondem perfeitamente à Titanoboa, a serpente gigante que dominou os pântanos sul-americanos há 60 milhões de anos. Mas como uma criatura oficialmente extinta poderia estar viva no Congo africano? A Titanoboa, conhecida pela paleontologia através de fósseis colombianos, media até 13 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada. Se criaturas similares realmente habitam o Congo, representaria não apenas a descoberta zoológica do século, mas uma revolução completa no nosso entendimento sobre extinção e evolução. As condições tropicais da floresta, com temperatura e umidade constantes, abundância de presas e ausência de predadores naturais, poderiam ter permitido que essas serpentes gigantes continuassem prosperando em segredo absoluto. Nos últimos anos, avanços tecnológicos finalmente permitiram investigações mais profundas desses mistérios. Organizações de conservação e pesquisadores independentes começaram a utilizar drones equipados com câmeras infravermelhas, armadilhas fotográficas com sensores de movimento e equipamentos de sonar para mapear áreas anteriormente inacessíveis. Os resultados preliminares têm gerado mais perguntas do que respostas, com registros de anomalias que não se encaixam em padrões conhecidos.
Imagens capturadas por câmeras automáticas mostram pegadas inexplicáveis, estruturas que não correspondem a construções de animais catalogados e registros sonoros de vocalizações que não coincidem com nenhuma espécie africana conhecida. Análises espectrográficas desses sons revelam frequências e padrões que sugerem comunicação complexa entre criaturas de grande porte, possivelmente reptilianas, habitando as regiões mais profundas da floresta. Mais perturbador ainda são os casos documentados de pessoas que desapareceram durante expedições não autorizadas às áreas mais remotas. Guias experientes relatam caçadores que partiram seguindo rastros incomuns e nunca mais retornaram. Equipamentos de comunicação são encontrados abandonados, câmeras com cartões de memória parcialmente corrompidos e acampamentos desfeitos de maneira que não condiz com ataques de predadores conhecidos. Esses desaparecimentos seguem padrões específicos que mantêm até os exploradores mais corajosos longe de certas regiões. A biodiversidade excepcional do Congo já surpreendeu múltiplas vezes a comunidade científica. Regularmente são descobertas novas espécies de primatas, aves e répteis, algumas com características evolutivas que desafiam classificações tradicionais. Se a floresta consegue esconder animais convencionais por décadas, mantendo-os longe do conhecimento científico, por que não poderia abrigar remanescentes de eras geológicas passadas? A lógica é inquestionável, mas as implicações são aterradoras. Hoje, enquanto a tecnologia moderna nos permite finalmente explorar esses territórios proibidos, uma pergunta permanece ecoando nas mentes dos pesquisadores. Estamos verdadeiramente preparados para as revelações inquietantes que podemos descobrir? A floresta tropical do Congo continua guardando a verdade escondida sobre criaturas que podem revolucionar nosso entendimento sobre vida, extinção e a própria história natural do planeta. Cada nova expedição traz evidências mais perturbadoras. Cada testemunho adiciona peças a um quebra-cabeças cósmico que revela que nosso mundo é infinitamente mais misterioso e povoado por seres extraordinários do que jamais ousamos imaginar. Se essa jornada pelas profundezas mais sombrias do Congo te deixou questionando tudo o que acreditavas saber sobre nosso planeta, você acaba de ter um vislumbre da verdade que poucos conseguem suportar. Os mistérios da selva africana continuam desafiando nossa compreensão limitada da realidade, e cada nova descoberta apenas revela o quão pouco realmente sabemos sobre o mundo que habitamos. O que você pensa sobre essas revelações? Será que criaturas pré-históricas realmente conseguiram sobreviver nas regiões mais inacessíveis do Congo? Ou existe algo ainda mais sinistro escondido nessas selvas impenetráveis? Deixe sua teoria nos comentários e compartilhe este vídeo com quem também questiona as verdades oficiais sobre nosso mundo. Se inscreva no Enigma Oculto para mais investigações que vão destroçar suas certezas sobre a realidade. Ative as notificações, deixe seu like e nos ajude a desvendar os segredos mais profundos e perturbadores que nosso planeta ainda guarda. Até a próxima revelação. E lembre-se, a verdade sempre foi mais estranha e aterrorizante do que qualquer ficção consegue imaginar.